Bem-vindos ao Multiprosa, no nosso Juventude Prateada. Hoje a gente está aqui com a Judy Hobby para conversar sobre as síndromes demenciais. Ela vai falar sobre o Alzheimer, mas não só sobre ele. E vamos falar também para os cuidadores familiares. É algo que nos preocupa bastante, como que essas pessoas estão lidando com as síndromes demenciais de pessoas próximas a si, né, de pessoas da sua casa, da sua família, e como elas estão cuidando de si próprias. Então a nossa conversa é sobre isso hoje. E para isso recebemos aqui uma pessoa que nos é muito querida. Eu já escrevi um livro recente, né, Toda Dor e Todo Amor, que sinto aqui, e a Judy foi convidada, assim como um outro livro que eu escrevi, também pedi a Judy, já estava até falando aqui no estúdio que eu te exploro demais, né, Judy? Um prazer. Mas vou continuar explorando. Com certeza, quando precisar. Judy, me conta aqui sobre você. A gente sempre pergunta um pouquinho antes de iniciar. Você é mineira de coração, mas você não nasceu em Minas Gerais. Exato. Nos conte um pouquinho sobre isso. Então, eu nasci na Inglaterra, no meio da Segunda Guerra Mundial, com as bombas caindo, e meus pais ingleses. Com 6 anos, me trouxeram para o Brasil. Meu pai veio trabalhar aqui, então vim para o Brasil pela primeira vez. E aqui eu fiquei até 12 anos. Fui alfabetizada na escola inglesa e escola brasileira também, em Nova Lima, paralelamente. Uhum. E depois eu fui para o internato na Inglaterra. Mais tarde eu casei, né, com um alemão e voltei e aqui fiquei. Isso tem quanto tempo? Então, essa última volta? Já tem bem tempo, já não vamos falar de números, já tem mais de 50 anos, viu? Ótimo. Então, agora, o meu trabalho, né, eu comecei, achei essa, vamos dizer, essa paixão, e por que não dizer missão, há 43 anos, nos anos 80. E então, o que me provocou, sabe? O caso de um amigo nosso na Alemanha, meu marido era alemão, e esse senhor estava com uma doença estranha que eu não conhecia então. Um casal sem filhos, uma casa maravilhosa. Esse senhor, ele falava 10, 12 línguas, era um alto funcionário de uma empresa alemã. E ele estava com essa doença estranha, neurológica, que mudou os comportamentos dele. E eu fiquei muito tocada, foi com o efeito disso na esposa dele, que estava cuidando dele em casa. E ela virou alcoólatra. Nossa. Ela passou a ficar a maior parte do dia na adega. E não havia informações, não sabia o que fazer. Um marido maravilhoso havia sido, e hoje com esses comportamentos estranhos. Então eu voltei daquela viagem para a Alemanha com esse caso na cabeça. E na época, anos 80, eu tinha alunos de inglês, médicos, para inglês conversação. Eram geriatras, psiquiatras, vários. Eu atraía médicos. Parece que a vida já estava desenhando alguma coisa para você, né? Não é? E eu só sei que esse assunto lá do amigo lá na Alemanha rendeu aulas de inglês. E os médicos falaram comigo que tinham muitos casos no consultório e não havia material, eles não sabiam explicar para o familiar, como aquela senhora lá na Alemanha. Também o médico não explicou. Aqui também eles não tinham material para os familiares. Não sabia preparar a família para conviver com essa doença, esse tipo de doença, que os médicos chamam demência, né? E então isso foi que me provocou a buscar na Inglaterra, em Londres,
material. Lá já tinha o Alzheimer Disease Society, que depois virou Alzheimer Disease Association. E com muito material que eles, na Inglaterra, os médicos entregavam no consultório ao diagnosticar esse tipo de doença. E eles foram muito bacanas comigo. Claro, naquele tempo não tinha internet, era só pelo correio. Era muito mais difícil, né? Porque você tinha que ir em busca, ou senão o correio que demorava. Com certeza. Mas começaram a chegar caixas de folhetos, os que eles entregavam lá. Só que tudo em inglês. Então, eu com minha pequena maquininha Olivetti, você lembra? Lembro, lógico. Eu me pus a traduzir e entregar para os médicos, para eles usarem, copiar, entregar no consultório. Mas eu me apaixonei pelo assunto. E depois, quando eu consegui internet, computador, então abriu o mundo, né? Então, minha meta, tio Flávio, foi sempre buscar informações que pudessem ser úteis para os familiares aqui, buscar lá fora, trazer, traduzir se for necessário e repassar. Certo? Você falou comigo que há 43 anos trabalhando com isso, todos os dias você levanta e você tem um propósito, né? Qual é esse propósito em relação a essas doenças demenciais? Olha, o meu propósito é informar, orientar, ensinar, apoiar familiares que convivem e cuidam do seu ente querido com esse tipo de distúrbio. Né? Não vamos chamar só de Alzheimer, que são tantos similares. Então, para que pudessem essas famílias manter o bem-estar da pessoa acometida e de todos que o cercam, todos que a cercam. Né? E manter bem-estar e qualidade de vida. Tem pessoas que me perguntam, mas tem qualidade de vida com uma doença dessa? Porque no imaginário a gente já pensa assim, poxa, a pessoa perdeu a memória, já não consegue mais identificar ninguém, então não tem como viver com uma qualidade de vida. Só que é uma longa caminhada com essa doença, vários anos, né? Pode levar de 10 ou mais anos. E a pessoa sempre tem algumas habilidades retidas. Não perde tudo de uma vez. Depende de onde é afetado o cérebro, que nem afeta a memória, para começar. Nem todos esses síndromes afetam a memória em primeiro lugar. Às vezes muda o comportamento. São mudanças de comportamento que a família nota. Mas a memória ainda pode estar preservada. Pode. Então, há sempre habilidades retidas. E a gente, nas reuniões, no grupo de apoio, nós ensinamos, busquem habilidades retidas, exploram isso. Em vez de só pensar o que a pessoa perdeu, o que não consegue fazer mais, o que ainda consegue fazer? Né? E é importante dizer que, como eu disse, existem dezenas de causas desse distúrbio ou dessa deficiência cognitiva, ou que os médicos chamam de demência. E então nem sempre é possível determinar exatamente qual é a causa. A doença de Alzheimer é, sem dúvida, a principal causa, mas existem mais de 130 outros. E ultimamente, só para complicar um pouquinho, foi publicado já estudo que comprovam que existem 5 tipos de doença de Alzheimer.
Ou seja, o Alzheimer em si já se dividiu doença ainda. de Alzheimer. A gente não pode chamar simplesmente de Alzheimer. Doença de Alzheimer é igual tem doença de Parkinson, doença disso, doença daquilo. Por isso que está muito difícil encontrar algum medicamento que sirva, que seja eficaz. Enquanto não há medicamento, há muito o que fazer. Pois é, há muito o que fazer. Quando a pessoa, por exemplo, já tem lá o seu diagnóstico, né, é diagnosticada. A gente teve recentemente uma pessoa famosa que foi para fora do país para tentar uma morte assistida, porque ela descobriu o Alzheimer. A gente não vai entrar nesse assunto, né? Ela descobriu a doença de Alzheimer, ou uma demência. Mas eu queria que a gente falasse sobre essa descoberta, como isso impacta quem tem e impacta a família também. Exatamente. Realmente é um impacto, pode ser ou não, dependendo da situação. Quando a doença é diagnosticada precocemente, não é? A pessoa ainda bem lúcida, então o médico às vezes escolhe, ou a família junto com o médico, às vezes escolhem ou decidem não contar, né, para a pessoa em si o que ela tem. No exterior, lá na minha terra, na Inglaterra, não estou falando que é melhor ou pior, é só diferente. Lá é lei, o médico tem que divulgar o diagnóstico para o paciente em primeiro lugar e com a autorização do paciente dele, informar a família. Olha, o contrário. Então, agora, com isso, a pessoa, ainda muito lúcida, ela pode colaborar bem com o tratamento não medicamentoso ou medicamentoso que o médico prescreve. Agora, é mais comum aqui no Brasil a família optar por não contar, né? Isso é algo pessoal, né? Não tem certo nem errado. Não merece julgamento de ninguém. Não, né? Claro. Mas o impacto na família que recebe esse diagnóstico é muito grande. Mesmo eles tendo observado, às vezes, há anos, mudanças na mãe ou no pai, né? Mudança de comportamento, mudanças estranhas. Mas, geralmente, eles acreditam que isso seja é normal do envelhecimento, é assim mesmo, né? Então, agora, as famílias também deixam por mais tarde, quando realmente a situação ficar clara, as perdas são maiores, e não tem como negar que tem algo bem errado. E o que atrapalha, vamos dizer, é o seguinte: a busca pelo diagnóstico cedo é o estigma. É como se a pessoa passa a carregar um rótulo aqui com o nome da doença, né? Eu tenho, assim. Nós precisamos tirar esse estigma. Isso atrapalha demais. Todos os estigmas atrapalham muito. E eu penso, assim, como eu me coloco no lugar também. As pessoas vão começar a me tratar diferente, né? Pobre coitada, ela tá com aquela doença, né? É igual a gente fala, muita gente ainda fala aqui no Brasil sobre o câncer, né? Exato. Nem cita a doença. Era chamado assim, o C, tá com C, né? Mas isso já mudou bastante na questão do câncer. Então nós precisamos fazer isso também com deficiência cognitiva,
causada pela doença de Alzheimer, a demência vascular, frontotemporal, com corpos de Levy, e até outros, por exemplo, AVC pode causar os sintomas similares à doença de Alzheimer. Traumatismo craniano, um acidente bateu a cabeça, né? Pode causar sintomas similares aos de doença de Alzheimer. O importante é ter esse diagnóstico, né? E aí, quando a gente fala da família, eu lembro quando você estava escrevendo o capítulo para o livro que eu publiquei, você mandou para mim o texto, né? Era uma carta, você mandou, prezada filha. E aí a gente, porque geralmente o cuidador familiar é um filho que toma conta e um filho do sexo feminino, né? A filha que toma conta. Sim. Geralmente, no caso. E esse tomar conta também, esse cuidar, vocês falam muito do cuidado com quem cuida. Porque não mexe apenas com a mente, né, com as emoções, mexe com o físico, né, de quem está cuidando de alguém com Alzheimer. Com certeza, com certeza. E, sabe, o cuidar, nós gostamos de pensar no sentido de zelar pelo bem-estar da pessoa. Significa cuidar. E então, realmente é exaustivo essa tarefa. Tem muito trabalho para 24 horas. Agora, é preciso, primeiramente, o familiar compreender a doença e por que a pessoa está agindo dessa forma ou outra. Precisa de aprender a lidar, de usar, vamos dizer, até o jeitinho, né, brasileiro, para poder contornar situações causadas pela doença. Então, essa compreensão é básica. E o que a gente vê é que à medida que a família aprende a lidar, vem às reuniões, participa, ou lê, ou estuda, seja onde for, o estresse diminui, o clima em casa melhora, à medida que a pessoa aprende que os familiares aprendem que aquele cometido pela doença não está fazendo isso de propósito. De birra, né? De birra, né? É a doença neurológica que está causando isso. Então, à medida que aprende e começa a saber lidar, nosso trabalho é todo no sentido do não farmacológico. Complementa o trabalho do médico. Então, nós ensinamos como você modifica o seu comportamento, estou falando o familiar, né? Para poder minimizar esse estresse e esse desgaste, tanto seu quanto da pessoa. Né? Porque se o cuidador está desgastado, quando alguém pergunta por alguém que já faleceu e ele fala, já falei, mamãe, morreu, já volta todo aquele processo na pessoa e que vai ser também impactante no quem cuida, novamente. Exato. Porque aí começa o luto de novo, né? É um assunto que também rende para a gente poder falar, mas olha como que esse não saber lidar com a pessoa causam atritos frequentes, né? Com certeza. Então, e outra coisa, sabe, que existe algo que nós ensinamos chamado a contágio emocional. E o que é isso? A pessoa com esse tipo de distúrbio comportamental, neurológico, progressivo, ele capta
as emoções negativas ou positivas de quem está ali cuidando. E ele reage de acordo. Então, quando o cuidador familiar está mais cansado, chateado ou exausto, sem paciência, a pessoa com a doença capta isso e reage, geralmente de forma agressiva e agitada, que só vai piorar a situação. Olha, eu queria conversar muito sobre isso, muito mais sobre isso, mas eu queria também falar sobre um assunto que é extremamente importante. Essas pessoas que são cuidadores familiares e que muitas vezes, sem conhecimento ou com pouco conhecimento, elas têm como participar de grupos que são grupos que conversam sobre esse assunto, que orientam sobre esse assunto. Você participa, você coordena, né, um grupo específico. Nos fale sobre esse grupo específico. Então, eu comecei esse grupo há 43 anos atrás, orientada por Londres, pela associação em Londres, e nosso grupo funciona mensalmente, sem pausa, esse tempo todo, só durante a pandemia que tivemos que parar com as reuniões presenciais. Temos reuniões presenciais em Belo Horizonte. Então, quem estiver por aqui, eu sei que no Brasil inteiro existem grupos de apoio, né, coordenados pela Abraço, Associação Brasileira, e eu recomendo que todos os familiares que cuidam do seu idoso com isso, sua pessoa idosa, procuram frequentar, pelo menos por um tempo, né, grupos de apoio. São de familiares, grupos são informais, muitas vezes. Não se paga para participar? Não, né? O nosso grupo é totalmente voluntário. Nós temos reunião todo mês, no quarto sábado, às 15 horas. Vai até 17h30, e nós estamos mudando de casa esse mês. Durante o último ano estivemos muito gratos ao uso de um salão de igreja lá no bairro Serra, e a partir desse mês nós estamos voltando para o bairro Anchieta, na igreja São Mateus, e a nossa reunião desse mês de novembro acontece no dia 23. Esse programa nosso é em dezembro. Você lembra? Então, dia 20, eu não sei, quarto sábado de dezembro. Nós vamos colocar o arroba, que dá para as pessoas pesquisarem, porque elas podem assistir esse programa aqui em 2025, 2026. Sim. E vocês estarão lá na igreja em qualquer ano. Quarto sábado esperando pelas de pessoas. Janeiro a janeiro, sem pausa. Excelente. Nós vamos agora falar, então, já que a gente teve essa conversa gostosa de um assunto que não é tão fácil de encarar, muita gente corre desse assunto, né? Evita falar, mas para quem está com uma situação de síndromes demenciais, ela busca por informações sobre isso, né? E tomara que ela nos ache, tomara que elas achem o grupo de vocês, Harmonia de Viver, né? Que é um grupo que faz um trabalho fantástico para os familiares, mas também aquela pessoa que está em outro estado, outro país, e que queira referências de livros. Quais livros? Eu pedi um livro, você está nos trazendo, brindando com 2. Quais livros? Eu tive tantos, foi difícil escolher 2. Mas então, eu sugiro, recomendo um livro que chama Alzheimer, O Dia de 36 Horas. Cuidando de quem tem e de quem cuida. Quem que é o autor? São 2 autores, são o Dr. Peter Rabens e a Nancy Mace. Olha, esse livro foi o primeiro livro que eu li há tantos anos atrás, e ele já está na 7ª edição. Essa última edição de 2020 teve, então, o apoio técnico e teve a revisão técnica da Vera Calvilla, que é da Associação Brasileira de Alzheimer. E ele foi
tá em português, foi traduzido para o português, e a dona Vera fez assim, essa revisão. Eu sugiro porque é um livro de cabeceira. E o segundo qual é? O outro livro, escrito por uma pessoa com a doença, chama O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência. A autora Wendy Mitchell, falecida ano passado, depois de 9 anos com diagnóstico. É uma conterrânea minha. Então, esses foram os 2 principais livros. Ótimo. O filme, que você nos indica? O filme, sabe, Flávio, eu sugiro aquele de Anthony Hopkins, Meu Pai, um Estranho. Mas por quê? Porque o filme, eu considero, foi muito bem feito. E ele faz a gente, assistindo ali, até sentir como a pessoa com demência deve sentir. Nos projeta para dentro daquela pessoa, né? E foi muito bem feito. E eu acho isso importante, as pessoas entenderem o que passa, o que a pessoa sente, né? E tem um outro, Para Sempre Alice, já bem conhecido, o livro e o filme, só que esse foi feito sobre, assim, uma pessoa mais jovem, uma professora, que desenvolveu o que é chamado de demência precoce. Então, se alguém assistindo aqui tiver um familiar mais novo, assim, né? Esse filme é interessante. E tem um outro que chama Iris. É um filme antigo, também muito interessante. Eu não sei se ele tá, eu acho que no Netflix, tá? Tá ótimo. E aí a gente encerra com a citação. Qual citação que você trouxe? Pois eu vou pegar minha cola. Pode pegar a cola a qualquer momento. Eu gosto muito dessa citação do Leonardo Boff. Ele diz o seguinte: o oposto de descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Isso é importantíssimo, né? Não é o cuidar, é a atitude, né, do cuidar. Exato. E a atitude muda completamente toda a nossa maneira de lidar com as situações, né? Porque é a atitude, né? Não é ato, não é um efeito, não é algo pontual. Exatamente. É a maneira de olhar os algos por completo, Exato. Né? E se não tiver amor nesse cuidar, não funciona bem. Com certeza. Jude, muito obrigado novamente pela participação aqui no nosso programa, que encerra o ano, nos ajuda a encerrar o ano de 2024, e o Multiprosa, do Juventude Prateada no Multiprosa, volta em 2025. Se Deus quiser, estaremos aqui conversando mais, trazendo novas pessoas para poder falar sobre novos assuntos, explorando também alguns assuntos que a gente não conseguiu explorar, já que são assuntos tão, né, que dá para poder puxar tanta informação, tanto conhecimento e muita coisa nova que vai acontecendo, né, em cada área que existe aí. Exato. Então, deixo aqui um Feliz Natal a todos vocês e nos encontramos em 2025.